Olá, pessoal! Hi, everyone! Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina Inglês para Fins Acadêmicos. Durante esse semestre, nós vamos estudar sobre o inglês e especificamente para a finalidade acadêmica. Eu me chamo Maria Lohana e nós, nessa disciplina, teremos as duas professoras tutoras, professora Milena e professora Fabrini. Antes de começarmos, eu queria desejar essas boas-vindas e dizer que nós estamos à disposição para solucionar quaisquer dúvidas que vocês tiverem durante esse semestre. Vamos começar. Por que você deveria estudar o inglês? Primeiro de tudo, o inglês ele é considerado uma língua franca. E o que isso significa? Imagine comigo, você tem um pesquisador brasileiro e em um evento ele se encontra com outro pesquisador, só que esse pesquisador ele é chinês. Percebe que nem o pesquisador brasileiro, nem o pesquisador chinês, eles têm a mesma língua nativa? Mas essa comunicação é possível através do inglês. Então, o inglês ele é considerado como uma língua franca justamente porque as pessoas podem usá-la como uma língua secundária. De acordo com os estudos, em 2024, cerca de 1,5 bilhões de pessoas ao redor do mundo falam em inglês. E esses dados são extremamente relevantes porque apenas 25% dessas pessoas são nativos do idioma. Ou seja, o inglês é uma língua global. Não é mais algo sobre os Estados Unidos ou sobre países nativos do inglês. Não, cerca de 186 países utilizam o inglês como língua. E o inglês não só é utilizado no país e em mídias físicas, ele também domina na mídia online. Cerca de 52%, mais da metade dos websites, utilizam o inglês nos seus conteúdos. E aí você pode pensar, em relação aos outros idiomas, eles também não são tão globalizados como o inglês? Percebam que a língua franca, o inglês como língua franca, é algo que é muito comum. Então, os estudos, eles já aparecem com o inglês. E você pode estar se perguntando, e os outros? Temos aqui o chinês, o mandarim. Então, ele vem numa segunda posição. E o hindi em terceira posição. Só que esses idiomas, se você for colocar na ponta do lápis, a maior parte dos falantes são nativos. Então, 79% dos chineses, eles falam o idioma, o mandarim. E o hindi também. Ou seja, não são tão globalizados como o inglês. E falando sobre essa internacionalização do idioma, o número de falantes de inglês como língua secundária supera o de falantes de inglês como língua primária na proporção de 3:1. Ou seja, o inglês está sendo cada vez mais usado para comunicação através das fronteiras internacionais. Não está mais ligado a um lugar específico, não está mais ligado a uma cultura específica ou a um povo específico. Já é algo global. E quando a gente traz para o nosso ambiente acadêmico, isso fica muito claro. Desde a década de 90, a produção de conteúdo acadêmico em inglês, principalmente nas áreas de ciências, principalmente nas áreas de engenharia, ganhou muito destaque ao redor do mundo, em todos os continentes, né? Europa, América Latina, Ásia. E nós vamos falar um pouco sobre como funcionará a nossa disciplina. Temos aqui a nossa ementa. Vamos falar
hoje um pouco sobre essa introdução, falar sobre princípios básicos da comunicação oral e escrita em âmbito acadêmico, na língua inglesa. Vamos fazer a identificação de diferentes gêneros textuais, resumos, e-mails, carta de motivação, artigos científicos, entre outros, além das expectativas de cada um em âmbito acadêmico e profissional, os métodos de leitura que vão facilitar a sua compreensão dos textos acadêmicos, que são o skimming e o scanning. Também teremos o estudo das 4 habilidades da língua, ok? Vamos praticar a escuta, vamos praticar a fala, vamos praticar a leitura e a escrita, e especialmente aquelas relevantes às situações reais e aplicáveis em âmbito acadêmico e profissional, as chamadas práticas discursivas. Também vamos falar sobre o uso do tom apropriado para uma maior credibilidade. A gente sabe que esse ambiente acadêmico ele é um ambiente formal, então nós precisamos fazer com que a nossa comunicação passe a maior credibilidade possível. Não tem como fugir, também vamos falar de gramática, extremamente importante quando nós formos falar de escrita, tá bom, pessoal? Outra coisa, coesão e coerência. Vamos fazer apresentações orais de trabalhos científicos em língua inglesa. Então, nós vamos fazer esse estudo de trabalhos científicos, tentar identificar através dos métodos que nós vamos aprender nas próximas aulas, de uma forma a facilitar o aprendizado de vocês. Outra coisa, a nossa intenção também é que vocês desenvolvam habilidades para revisão, autoedição, reescrita de texto acadêmico científico, especificamente voltada para aquela questão do tom e do vocabulário e como evitar o plágio. Então, o nosso conteúdo ele é um pouco extenso, nós temos que desenvolver todas as habilidades do inglês e assim, antes da gente entrar no nosso conteúdo propriamente dito, eu gostaria de fazer algumas recomendações. Pode parecer chato estudar inglês, só que aquilo, se você traz muito a dificuldade para aprender um novo idioma, vai acabar te travando ainda mais. Então, o que é preciso para que você consiga tirar o maior aproveitamento dessa disciplina? Que você tente trazer o inglês para a sua realidade, através do conteúdo que você consome, das músicas que você escuta, de tudo que você assiste. É só assim, é apenas praticando que você vai conseguir desenvolver essas habilidades. Então, let's go to learning. Vamos passar em relação aqui a cada um dos nossos principais focos de aprendizado. Primeiro deles, listening, ok? Listening. Nós vamos praticar a escuta. Teacher, como eu posso praticar essa escuta? Você vai praticar essa escuta através de músicas, de podcasts, de conteúdos que você conseguir assimilar o inglês, tá bom? Reading. Como você vai conseguir praticar o reading? Você vai buscar textos. Precisa ser só o acadêmico? Não. Se você é uma pessoa que não tem tanto contato com o idioma, é recomendável que ainda antes de você entrar no acadêmico, você consiga, você busque esse conhecimento através de conteúdos que você consome por prazer. Porque você precisa ter essa intimidade com o idioma. Então, eu recomendo que se você está bem no início, se você está começando, busque alguns contos, livros, assistir um episódio daquela série que você gosta, com legendas em inglês, tá bom? Para você praticar o seu reading. Writing. Como que eu posso praticar o writing? É tão difícil? Nem é tão difícil assim. Às vezes você consegue aproveitar da prática com o seu reading ou com o seu listening,
Você vai escutar uma palavra que você não conhece, então o que que você pode fazer? Eu não conheço essa palavra, então o que que eu posso fazer? Você pega lá o seu caderno, pega o seu caderno, um bloquinho de notas, algum lugar, para você anotar essa palavra. Como que você escreveria essa palavra? Como que você acha que é a escrita correta? E depois você vai lá e confere. Outra coisa, às vezes você quer buscar muito o significado dessas palavras. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco sobre o uso de dicionário, a busca de contextos e outras coisas, tá bom? Mas o writing você só vai conseguir aprender praticando. E aí chegamos ao mais polêmico de todos, que é o speaking. O speaking, como que eu posso praticar o speaking durante a minha semana, teacher? Como que eu consigo fazer isso? Para praticar o speaking, não tem segredo, não tem mistério. Você vai ter que falar. Não tem outra forma. Como que eu posso fazer isso? Durante as nossas aulas, tudo aquilo que eu pronunciar em inglês, eu vou falar um pouco mais pausadamente para que você consiga repetir. Se você ficar com dúvida em relação a alguma pronúncia, você pode perguntar para a gente no fórum também, tá bom? Sobre a nossa disciplina. As aulas serão disponibilizadas através da plataforma Educa. Lá nós teremos um fórum geral, que é onde nós prestaremos essa assistência completa e realizaremos a nossa comunicação, tá bom? O fórum geral estará aberto durante toda a nossa disciplina para a interação do grupo. Também teremos os fóruns específicos, que serão abertos para responder às atividades específicas, tá bom? Lá será utilizado para responder às questões da aula, para fazer a interação da turma. E também nós teremos as rotas de aprendizagem, onde serão disponibilizados o material da aula e os exercícios. É muito importante que vocês estejam atentos, principalmente a frequências e atividades, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar lá no fórum geral que nós iremos responder vocês. Vamos passar então para a nossa primeira atividade tarefa. Vocês irão responder no fórum específico, tudo bem? O que eu preciso que vocês façam nesse momento? Serão duas atividades. Uma vocês responderão em inglês e a outra vocês responderão em português. A primeira vocês responderão em inglês. Será a apresentação de vocês. Então, seguindo aqui o nosso slide, como que vocês vão fazer essa apresentação? Primeiro, vocês vão trazer aquele greeting, que é um hi, ou hello, good morning, good afternoon, good night. Você faz lá o seu greeting, você se apresenta, I am, e fala o seu nome. Depois você passa para a idade. I am 20 years old, 30 years old, 40 years old, ok? Você vai falar a sua idade e vai falar de onde você está atualmente, onde você mora atualmente, qual que é a cidade. Então, eu vou me apresentar primeiro para vocês vejam como que é para fazer lá na plataforma, tá bom? Então, vamos lá. Hello, I am Maria Lohana. I am 30 years old and I am currently living in Palmas, ok? Já a nossa segunda atividade, você vai responder em português. São 4 perguntinhas básicas, mas que são importantes para que a gente consiga mensurar o nosso conteúdo, aquilo que será mais relevante e aquilo que a gente tem que dar uma atenção especial, tá bom? Então, eu preciso que vocês respondam. Primeira pergunta, como você se relaciona com o inglês atualmente? A segunda, qual é a sua experiência com o inglês? Já fez aula de inglês antes? Nunca fez aula de inglês? E como que tá esse contato com a língua atualmente? Tá praticando? Largou de mão? Não faz nada relacionado ao inglês?
É importante que vocês sejam sinceros para que a gente consiga fazer esse equilíbrio da turma. Terceira pergunta, quais são as dificuldades que você tem com o inglês, se você tem alguma dificuldade, em relação à pronúncia, em relação ao listening. Muitas pessoas se queixam, falam que eu entendo bem quando eu leio, mas quando eu escuto eu não compreendo tão bem. Então, eu preciso que vocês me apontem quais são as dificuldades que vocês têm com o idioma. E dessas habilidades, qual você possui o maior contato? Você costuma ler livros em inglês? Você costuma escutar músicas ou podcasts? Você costuma praticar, conversar em inglês ou praticar a escrita? Bom, nas aulas nós vamos passar o conteúdo, nós vamos continuar as nossas conversas. E é isso, eu espero que seja um semestre muito enriquecedor para vocês em conteúdo e nos vemos na próxima aula. See you!